pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciane, vocês já me conhecem, né? Vamos estudar ciência? Hoje a professora tem uma informação importante. Hoje nós terminamos o conteúdo desse trimestre, tá? Próxima aula a gente vai começar a fazer revisão. Mas primeiro, vamos relembrar os nossos combinados? Sempre muito importante, né? Lavar as mãos. Então, antes de começar a aula, sempre buscar lavar as suas mãos, deixar ela sempre bem limpinha. Outra coisa importante, gente, ficar em casa, tá? O vírus ainda está circulando aí pelas pessoas, tá? Então, quando a gente está em casa, a gente está protegido. Mas, se precisar sair por algum motivo que seja muito importante, sempre use a sua máscara, tá? Não pode emprestar a máscara das pessoas, não. Tem que ser a sua máscara. E, além da máscara, a gente manter o distanciamento social, tá? O que significa isso, gente? Manter uma distância segura das pessoas, tá? Então, nunca ficar pertinho, né, de ninguém. Então, quando você estiver num local onde você não conheça as pessoas, sempre mantenha um distanciamento. Vamos separar os materiais? Então, pegue lá o seu caderno de ciências ou alguma folha que você utilize para fazer as suas atividades, o seu lápis de cor, se for necessário, a sua borracha e o apontador. Encontre, gente, um local confortável e bem iluminado. Agora vocês, né, depois de assistir a aula sobre luz, vocês entenderam a importância de a gente fazer sempre a nossa atividade num local bem iluminado, tá? Então procure um local confortável e bem iluminado. E com pouco barulho, né? Também porque se tiver muito barulho, você acaba se distraindo com outras coisas, tá? Então procure um local bem confortável para você acompanhar a aula de ciências. Gente, pegue lá o seu caderno ou a sua folha, tá? Anota a data de hoje, pula uma linha, aula número 11. Sim, já estamos na aula número 11 de ciências, tá? Depois pula mais uma linha para daí fazer as atividades dessa aula. A professora vai dar um tempinho para vocês. E aí, pessoal, conseguiram organizar o caderno de vocês? Sempre colocar a data e o número da aula, tá? Muito importante. Vamos relembrar as aulas passadas? Então, como nossa rotina, a gente relembra as aulas passadas. Na aula passada, a professora pediu algo diferente para vocês. Eu pedi que vocês separassem alguns materiais. Vocês lembram disso? Pedi para vocês anotarem os materiais que iam ser necessários, tá? Então, quais eram esses materiais? 10 pedrinhas de gelo, papel sulfite, papel alumínio, para quem não conhece papel alumínio, perguntasse para um adulto, tá? Um pano de lã, pode ser uma blusa pequena ou algum cachecol. Um pano de algodão, tá? Que podia ser até um pano de prato. E saquinho plástico, tá? Então eu pedi para vocês separarem esse material, certo? Então, agora, a professora vai fazer uma atividade com vocês, um experimento com vocês. Eu vou explicar bem devagarzinho o que a gente vai fazer, tá? Então, presta atenção. Aqui dentro desse isopor, depois a professora vai explicar para vocês também a função do isopor. Aqui dentro desse isopor, eu coloquei as pedrinhas de gelo, tá? Para manter as pedrinhas de gelo. Eu vou pegar, gente, 2 pedrinhas de gelo, tá? 2 pedrinhas de gelo.
E vou embrulhar essas pedrinhas de gelo primeiro no papel sulfite, tá? Então, eu vou colocar aqui no papel sulfite e vou embrulhar. O que será que a professora vai fazer, né, gente? O que será? Tá todo mundo aí muito curioso. Eu vou pegar mais 2 pedrinhas de gelo, tá? Aqui, ó, 2 pedrinhas de gelo e vou colocar no papel alumínio. Para quem não conhecia o papel alumínio, é esse aqui. Tá, gente? Então, vou embrulhar aqui 2 pedrinhas de gelo aqui no alumínio, bem embrulhadinho. Vou deixar aqui na frente, tá? Vou pegar mais 2 pedrinhas de gelo e vou colocar, gente, dentro dessa touca, tá? Isso aqui é uma touca de lã. Observe que ela é bem peluciada por dentro, bem quentinha, tá? Então, eu vou colocar as 2 pedrinhas de gelo aqui dentro. Vou colocar aqui dentro, tá? Vou embalar bem bonitinho. E vou colocar também aqui na frente. Mais 2 pedrinhas de gelo. Lembra que eram 10, né, gente? 10 pedrinhas que a professora pediu para vocês separarem. Mais 2. E vou embrulhar aqui no pano de prato ou no pano de algodão. Tá? Embrulhei aqui também. Vou deixar aqui na frente. Certo? Qual faltou? O saco plástico. Vou fazer a mesma coisa. 2 pedrinhas de gelo e coloco aqui dentro do saco plástico. Nossa, professora, por que a gente está fazendo isso? A professora já vai explicar para vocês. Nós vamos falar, gente, sobre calor, tá? Eu expliquei para vocês na aula passada que o calor, ele passa do local mais quente para o mais frio, tá? Então, o calor, ele é transferido. A pedrinha de gelo, gente, ela está numa temperatura fria, tá? O ambiente está numa temperatura maior do que a pedra de gelo. A temperatura do ambiente é transferida para a pedra de gelo, tá? Por isso que o gelo, gente, ele começa a derreter e ele vai passar para o estado líquido, tá? Porque o estado líquido, ele fica na temperatura ambiente, tá? Essa experiência aqui, gente, é para nós observarmos quais tipos de material consegue manter a pedra de gelo por mais tempo, tá? Então, eu coloquei aqui, vocês acompanharam comigo, 2 pedrinhas de gelo em cada um desses materiais. Material do tipo papel, papel sulfite, alumínio, lã, algodão, pano de algodão e plástico, tá? São materiais diferentes. Coloquei as pedrinhas de gelo ali. A gente vai fazer a nossa aula. Por um tempo, a gente vai até esquecer que tá ali, tá? A gente vai fazer a nossa aula, nós vamos fazer as atividades, aprender coisas novas. Ao final da aula, a gente vai observar o que aconteceu, tá? A gente observando o que aconteceu, a gente vai verificar qual desses materiais conseguiu manter o gelo por mais tempo sem derreter, tá certo? Entenderam, gente? Então, vai ficar aqui esse material no decorrer da aula, mas a gente não vai nem lembrar dele, tá? A gente só vai lembrar ele no final da aula. Na sua opinião, gente, qual material que o gelo vai derreter mais rápido? E qual deles, gente, vai conseguir manter o gelo por mais tempo? Já vão pensando na cabecinha de vocês, hein? Já vão criando ali, né, a ideia de vocês. Qual vai derreter mais rápido e qual vai conseguir manter o gelo inteiro por mais tempo? Então, pensem lá, hein, gente? Continuando, gente, o assunto sobre a aula passada. Na aula passada, nós conversamos um pouquinho sobre a visão, né? Então, a importância da luz. Falamos, então, sobre a visão. E falamos sobre o órgão responsável pela visão, que são os olhos, tá? Algumas pessoas apresentam alguns problemas de visão. Vamos relembrar um pouquinho. Então, algumas pessoas, gente, nascem ou no decorrer da vida ou por algum acidente acabam desenvolvendo uma dificuldade de enxergar, tá?
Essas pessoas, elas têm que buscar um médico, né, um chamado oftalmologista, e o médico vai avaliar, né, o que será necessário fazer. Algumas vezes é necessário usar óculos, tá? Outras vezes é necessário usar lente, ou tem situações que é necessário uma cirurgia, tá? Gente, é importante ir ao oftalmologista com frequência, porque ele precisa sempre estar avaliando a sua condição visual, tá? Então, a partir do momento que a gente percebe que está tendo um pouquinho de dificuldade para enxergar, é sempre importante buscar um oftalmologista. Falei também, gente, que tem algumas pessoas que elas já nascem, tá, com uma condição que a gente chama de daltonismo, tá? Esse nome é em homenagem ao cientista que descobriu, né, essa doença. O daltonismo, a pessoa daltônica, ela tem dificuldade de enxergar determinadas cores, tá? Ela enxerga algumas cores e outras elas têm alguma dificuldade, tá? Mas isso não impede da pessoa levar uma vida normal. Ela pode ir à escola, ela pode trabalhar, ela pode fazer várias atividades, tá? Ela só fica com um pouquinho de dificuldade para escolher roupas, né? Para comentar alguns tipos de cores, tá? Mas nada que dificulte ela de levar uma vida normal. Outras pessoas, gente, nascem completamente cegas, né? Perderam a visão por causa de algum acidente, né? Ou, né, nasceram com essa condição, sofreram algum acidente. E essas pessoas, elas não conseguem formar imagens, tá? Essas pessoas, gente, elas precisam se adaptar. Vocês lembram dos 5 sentidos que nós temos? Nós temos o sentido do olfato, da visão, audição, paladar e tato. Na falta de um desses sentidos, no caso, né, dessa pessoa, a visão, os outros sentidos ficam extremamente aguçados. Tanto que a pessoa, quando ela é cega, gente, ela precisa usar muito o tato, tá? Então, ela vai sentir os objetos com as mãos, tá? Ela também vai ter a audição muito aguçada. Então, ela consegue escutar sons, né, distantes, porque ela precisa se adaptar ali àquela condição, tá? Outras adaptações que ela precisa, gente, é a utilização das guias táteis, tá? Então, a guia tátil, através de uma bengala, né, que a bengala é como se fosse uma extensão da mão daquela pessoa, onde ela vai, né, conseguir sentir ali o ambiente, tá? Ela vai conseguir ali se localizar em determinada rua, determinada praça, ali da cidade. Também, gente, existe o uso do cão-guia, tá? O cão-guia é um cão treinado, tá? Ele é muito bem treinado para estar auxiliando essas pessoas, tá? Então, existem escolas de cães-guias, onde o cachorrinho desde pequenininho já vai para essa escola de cão-guia e ali ele vai ser treinado, tá? E são algumas raças também que são utilizadas, tá? Então, por exemplo, o labrador, né, o golden. Então, são raças que eles preferem estar treinando para conseguir ser um cão-guia. Outra adaptação, gente, é como as pessoas elas não conseguem, né, enxergar o alfabeto, e como eu falei para vocês, o sentido do tato deles é bastante aguçado. O Louis Braille foi um garoto cego, né, de 16 anos que inventou ali o chamado método Braille, né? Então, em homenagem a ele, recebeu esse nome, tá? Então, o método Braille, gente, é em alto relevo ali as letras, tá? E daí a pessoa, quando ela é cega, ela vai ser alfabetizada de uma maneira diferente. Ela vai reconhecer as letras, porém, no método Braille. Pessoas com baixa visão são pessoas que conseguem enxergar, tá? Mas com uma certa dificuldade, tá? Então, letras muito pequenas, eles têm uma dificuldade de enxergar. Essas pessoas geralmente utilizam óculos, tá? Mas nem sempre o óculos consegue fazer a correção necessária. Então, é necessário atividades adaptadas a essas pessoas, tá? Então, a escola, né, o trabalho da pessoa já faz esse material adaptado com letras maiores para essa pessoa conseguir acompanhar ali uma leitura. Eu passei também, gente, um vídeo bem interessante mostrando como a tecnologia vem ajudando os deficientes visuais, tá? A tecnologia, ela sempre está aí para auxiliar todas as pessoas e agora está ajudando os deficientes visuais. Como? Existe um óculos, né, que fica, uma câmera que fica ali na armação. Essa câmera ajuda a fazer leitura, tá? Essa câmera ajuda a fazer reconhecimento facial de algumas pessoas.
tá? Existem também aplicativos de celular para fazer reconhecimento de dinheiro, reconhecimento de produtos no mercado. Então, imagina uma pessoa que não enxerga nada, como que ela vai conseguir fazer compras no mercado, né? Então, com o aplicativo, ela consegue, né, aproximar a câmera do celular naquele produto e o aplicativo vai falar para ela qual é aquele produto que ela está procurando, tá? Então, isso facilita para que a pessoa que tenha deficiência visual consiga fazer, né, uma compra no mercado sem precisar de ajuda de ninguém, tá? Então, vai dando uma independência aí para essas pessoas. Depois que a gente encerrou o assunto sobre os deficientes visuais, gente, nós começamos a falar um assunto novo, que é sobre calor, né? Eu expliquei para vocês que calor é uma forma de energia. O calor, gente, ele transfere sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Até quando, professora? Até encontrar um equilíbrio térmico, tá? O que eu falei é o exemplo do gelo. O gelo está numa temperatura muito baixa, ele vai recebendo o calor do ambiente, ele vai derretendo, né, passando para o estado líquido, até ele ficar na temperatura ambiente também, tá? Então, o objeto que está, né, mais frio vai perdendo, né, essa capacidade, né, e vai recebendo o calor do ambiente e vai até encontrar o chamado equilíbrio térmico, onde os dois corpos estão na mesma temperatura, tá? Existem, gente, algumas fontes de calor, tá? Vocês já devem ter percebido isso. Agora que eu estou explicando, né? Estou dando nomes, mas vocês já conhecem essas fontes de calor, tá? Existem as fontes de calor que a gente chama de natural. Por que natural? Porque vem da natureza, tá? Uma delas, muito importante, que também vocês já conhecem há muito tempo, é o Sol, né? Então, o Sol, além de fornecer luz, fornece também calor. Outro também exemplo, gente, são vulcões, tá? E o vulcão, gente, tem uma lava muito quente, tá? Que dá uma quantidade de calor muito grande liberada, tá? Existem também, gente, as chamadas fontes de calor artificiais. Por que artificial? Porque foi criada pelo ser humano, tá? Então, o ser humano percebeu uma necessidade, né, de ter calor, tá? E por isso ele criou alguns objetos, alguns materiais, aparelhos eletrônicos que, né, fornecem calor. O calor, gente, é uma forma de energia e ele pode ser produzido através de vários materiais, tá? Aqui, gente, tem alguns exemplos de como que a gente pode produzir calor, tá? Um exemplo através do atrito, tá? Então, por exemplo, lixando um pedaço de metal, né? Quando você lixa, por exemplo, a tua unha, né? Pega lixa ali, lixa a tua unha, você percebe que ela já fica um pouco mais quente, né? Por quê? Porque você tá fazendo ali um atrito, tá? Outro exemplo, esfregar as mãos, né? Então, quando a gente tá com frio, já perceberam? Nossa mão tá gelada, o que a gente faz? Esfrega, esfrega, esfrega a mão. Por quê? Porque assim você produz calor, tá? Então, tua mão começa a ficar um pouquinho mais quente, tá? Outra forma, gente, daí são os materiais eletrônicos, né? Que eu falei para vocês, que são ligados à eletricidade. Então, exemplo, ferro elétrico, tá? Então, na casa de vocês provavelmente existe um ferro elétrico, onde a gente utiliza para passar as nossas roupas. Outro exemplo, gente, um aquecedor. Nossa, como no inverno é gostoso um aquecedor, né? Para aquecer o ambiente. Então, o ambiente lá fora tá muito frio, né? O ambiente, né? O clima, né? Tá muito frio. Então, utilizar ali, quem pode, né? Tem um aquecedor em casa para aquecer o ambiente. O chuveiro, né? Como também é bom durante o inverno a gente tomar um banho quente, né? Então, através da eletricidade, né? Transforma a energia em calor. Esse calor vai ser transferido para a água, por isso que a gente consegue ter um banho quente no inverno. E também existem algumas reações químicas, tá? Isso a gente vai conversar mais pra frente, tá, gente? Mas é só para vocês saberem que existem reações químicas, por exemplo, como a queima ali do carvão, do álcool, né? Da gasolina, quando a gente vai acender uma churrasqueira, quando a gente vai acender uma lareira. Então, essa queima, né?
de alguns materiais também produz calor. Vocês já devem ter observado, gente, a transferência de calor, tá? Então, o primeiro exemplo que eu passei para vocês foi o da galinha, tá? Então, a galinha, quando ela bota o ovo, esse ovo não está totalmente desenvolvido, tá? Então, ela precisa transferir o calor do corpo dela para que o embriãozinho dela, né, o filhotinho, consiga se desenvolver. Porque como o ovo saiu de dentro do corpo dela, gente, sozinho ele não vai conseguir manter a temperatura. Então, precisa que a galinha fique ali em cima, né, do ovo, transferindo o calor para ele e para o filhote dela desenvolver, tá? Outro exemplo que vocês também já devem ter, né, feito na casa de vocês, a pedra de gelo. A temperatura do nosso corpo está mais alta do que a pedra de gelo, vai ser transferido esse calor para a pedra de gelo e essa pedra ela vai derreter. Como que a gente mede o calor, gente? A gente mede, né, a gente chama então de temperatura. Então é uma maneira que a gente consegue medir, né, se está quente ou se está frio. Então vocês já devem ter ouvido falar em temperatura. Para que a gente consiga medir, gente, o calor, a temperatura, nós utilizamos um material chamado termômetro, tá? Vocês já devem ter conhecido aí um objeto, né, o termômetro. Existem vários tipos de termômetro, tá? Então a gente conhece mais o termômetro para medir a temperatura do corpo, mas existe termômetro aí para medir a temperatura do ar, da água, né? E entre outros, tá? De alimentos, tá certo? Existem vários tipos ali de termômetros, né? O que a gente mais conhece é o de medir temperatura. Hoje a gente chega no mercado, né, em determinados comércios, o pessoal já vem medir a nossa temperatura para ver se a gente não tá, né, com febre, porque a febre é um dos sintomas, né, da doença aí, né, da pandemia, do coronavírus, que está preocupando tanto a gente. Então, gente, a febre, ela é um sintoma de quando algum micro-organismo, né, invadiu o meu corpo, tá? E tá me causando alguma doença. A febre, gente, ela aparece sempre que a gente tiver com alguma doença, não só com o coronavírus, tá? Com outras doenças, a febre aparece também. Então, sempre que algum organismo estranho tenta entrar no meu corpo, o meu corpo vai trabalhar para mandar ele embora, né? E esse trabalho que o meu corpo está fazendo aumenta a temperatura do meu corpo, tá? E esse aumento de temperatura a gente chama então de febre, tá? Então, vocês conseguiram, gente, entender a ligação que tem o calor com a temperatura, que é como a gente mede o calor, e o termômetro, né? Que é o objeto que a gente usa para conseguir medir a temperatura. Eu passei, gente, uma atividade para vocês, né? Que vocês tinham que buscar aí outras fontes, né, de calor, né? Sejam elas naturais ou artificiais. Quem quisesse podia escrever ou quem preferisse podia desenhar, tá? Fica a critério de vocês. Espero que vocês tenham feito. E agora, gente, eu vou passar um vídeo para vocês bem interessante que fala sobre o Sol, tá? E vocês vão entender a importância do Sol, tá? Como fonte de luz e fonte também de calor. Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o Sol. O Sol é a estrela do nosso sistema solar e é o elemento mais importante do nosso sistema. Aqui nessa figura nós conseguimos ver o nosso sistema solar. Esse aqui é o Sol. E aqui estão os planetas que giram em torno dele. Então, aqui é Mercúrio, Vênus, a Terra, que é o nosso planeta, nós somos o terceiro planeta, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mas por que será que o Sol é tão importante? O Sol é essencial para a vida no nosso planeta. Sem o Sol, não existe vida, não existem plantas, não existem animais, nem nenhum outro tipo de vida. Mas por quê? Primeiramente, porque o Sol é muito importante para regular a temperatura do nosso planeta.
Dessa forma, o nosso planeta não fica nem muito quente e nem muito gelado. Fica em uma temperatura ideal para que ocorra a vida. E também, por conta dessa temperatura ideal, nós temos a água em estado líquido, que é essencial para a vida. Além disso, o Sol também é importante para outras coisas. O Sol é importante para que as plantas façam a fotossíntese. Sem o Sol, não tem fotossíntese. E a fotossíntese é a forma que as plantas possuem para obter a energia necessária para que elas vivam. Sem a fotossíntese, as plantas morrem. E sem as plantas, os animais herbívoros, que são os que comem as plantas, morreriam de fome. E assim sucessivamente. Isso acaba desregulando todo o ciclo da natureza. Além disso, a fotossíntese também repõe parte do oxigênio da atmosfera que é consumido pelos seres vivos. Então, sem a fotossíntese, não há vida. Assim, sem a luz do Sol, não existe vida. O Sol também é importante para regular os ciclos biológicos dos organismos. Os animais precisam saber exatamente quando é dia e quando é noite. Tanto os animais noturnos quanto os diurnos precisam saber isso. Além disso, o Sol também é muito importante para a nossa saúde. Quando nós tomamos sol, nós produzimos vitamina D, que é uma vitamina muito importante para nós. Ela é muito importante para a produção do cálcio, que é um elemento muito importante para os nossos ossos, por exemplo. Além disso, o sol também atua como um antidepressivo natural. Ou seja, quando nós tomamos sol, nós ficamos mais felizes. Porém, nós temos que tomar cuidado quando vamos tomar sol. Nós não podemos nos expor demais. O ideal é tomarmos 15 minutos por dia de sol. E temos que tomar cuidado com o horário. No período entre as 10 horas e as 16 horas, o sol está muito forte e pode fazer mal para a nossa saúde. Pode até causar câncer de pele. Então, o ideal é que nós tomemos sol ou antes das 10 horas ou após as 16. E se formos tomar sol nesse período, sempre usar protetor solar. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Pessoal, gostaram do vídeo? Olha que interessante. A gente já tinha conversado sobre a importância do Sol como fonte de luz. E agora vocês entenderam como ele também é fonte de calor. E vocês perceberam que ele não é importante somente para nós, seres humanos. Ele é importante para as plantas, é importante para os animais, né? Então, todos nós dependemos da luz e do calor do Sol. Que interessante, né? E aí, gente? Vamos verificar o resultado do nosso experimento? Vamos, vocês vão acompanhar aqui comigo. E aí, gente, parou para pensar? Você acha que o pano de lã vai esquentar o gelo e fazer ele derreter mais rápido? Você acha que aquela touca de lã vai esquentar o gelo e ele vai derreter mais rapidinho? O pano de lã esquenta o gelo ou ele é um isolante térmico? Ai, professora, eu não sei o que é isolante térmico. Vocês já vão entender o que é isso. Pessoal, então vamos acompanhar aqui, tá? Qual foi o primeiro que a gente colocou? Foi no sulfite, né? No papel sulfite. Olha lá, gente, o que aconteceu? Olha o quanto gelo derreteu. Olha aqui, ó. Tá tudo molhado, né? Por quê? Porque o papel absorveu a água, né? Mas significa que esse gelo está derretendo, ok? O próximo, gente, foi o papel alumínio, tá? Vamos abrir, ó. Gente, na câmera vocês não vão conseguir ver, tá? Mas tem um monte de água escorrendo aqui, ó.
um monte de água escorrendo. Significa que o gelo também está derretendo, tá? Vamos à touca de lã, aquela touca bem quentinha, bem gostosinha. Será que ela esquentou o gelo? E o gelo derreteu? Vamos ver. Estou curiosa, gente. Olha lá, gente, o gelo está praticamente intacto, sem derreter. Que incrível! Vocês já vão entender o que aconteceu. Aqui, gente, o pano de prato, né? Que é o pano de algodão. Vamos ver. Pessoal, está uma poça aqui, ó, de água, tá? Então, o gelo, ele está derretendo aqui no pano de algodão, tá? Na câmera talvez vocês não consigam ver, mas está uma poça aqui de água. O pano está absorvendo essa água, tá? Mas o gelo está derretendo. E por último, o saco plástico. Vamos ver como é que tá? Nossa Senhora, ó, tá uma poça, ó, ó, água escorrendo. Significa que ele derreteu, né? Então, o gelo dentro do saco plástico derreteu. Viram o resultado, pessoal? Vocês ficaram impressionados com o resultado? Então, vamos lá. Qual destes manteve o gelo por mais tempo, gente? Qual conseguiu manter ali o gelo por mais tempo? Foi o papel sulfite? Foi o papel alumínio? Foi o pano de lã? Foi o pano de algodão ou foi o saquinho plástico? Vamos à resposta? Vocês já responderam aí, né? O pano de lã. Nossa, professora, mas eu achei que o pano de lã, ele ia esquentar o gelo e o gelo ia derreter. Mas não é isso que aconteceu, gente. O pano de lã, a gente chama de um isolante térmico. Como que funciona? Ele evita, gente, que a temperatura do ambiente seja transferido para aquele objeto. Quando está frio, a temperatura está fria, a gente coloca uma blusa de lã. A blusa de lã, gente, vai conseguir manter a temperatura do meu corpo. Não, ela não vai me esquentar. É o meu corpo que vai transferir calor para a blusa de lã e ela vai ficar quentinha. E a lã, gente, vai evitar que a temperatura do ambiente passe para o meu corpo. Nessa experiência, a gente fez o contrário. Nós utilizamos o gelo que é frio. O gelo, gente, se manteve por mais tempo, porque ele não deixou, o pano de lã não deixou que a temperatura do ambiente chegasse até ele de forma rápida, tá? Então, vocês viram que, por exemplo, o plástico fez com que ele derretesse rapidinho. Significa que o calor passa rapidinho pelo plástico, assim como pelo papel, né? Então, no pano de lã, isso não acontece. Então, pessoal, existem alguns objetos que a gente chama de isolante térmico, tá? Que evita que aquele material perca calor ou frio pro ambiente, tá? Eles dificultam essa transferência, não que ela não vá acontecer, tá, gente? Mas eles acabam dificultando essa transferência do calor, tá? Exemplos, gente. O isopor e algumas fibras isolantes. Aqui, gente, eu trouxe alguns objetos feitos, né, com materiais isolantes térmicos, tá? Alguns deles vocês já conhecem, tá? Então, por exemplo, gente, o cabo da panela, tá? Então, a panela, gente, ela esquenta, né? Ela recebe o calor da chama e a madeira, o cabo da panela, né, chamado de baquelita, evita que eu me queime, tá? Então, quando eu encosto aqui na madeira, né, ela não vai estar numa temperatura tão alta como o metal da panela, tá? Então, a madeira, ela é um bom isolante térmico. Outro exemplo que vocês já devem ter visto na casa de vocês são o uso de luvas, né, ou pegador de panela. Então, você vai pegar alguma coisa, né, a panela ou alguma coisa do forno, utiliza, então, o pegador. Ele é feito, gente, de um material isolante, tá? Então, evita a transferência do calor ali para minha mão, tá? Então, não vou me queimar.
A colher, gente, de madeira. Então, se você for mexer a panela com uma colher de metal, vai ocorrer a transferência, né, do calor daquele alimento para o metal. E a madeira, gente, é um bom isolante térmico. Lembra que eu falei para vocês do cabo da panela, tá? Então, ela não vai receber esse calor. Então, é interessante, né, quando a gente for pegar algum alimento na cozinha, utilizar, então, a colher de madeira. Outro exemplo, para quem não conhece, esse aqui é um copo de isopor. Geralmente, nesse copo, gente, que as pessoas servem café, tá? Então, o café, ele é uma bebida que geralmente é servida muito quente, café, chá, né, chocolate quente. São bebidas quentes, né? Então, você coloca no copinho de isopor e você consegue manter, né, a temperatura aquele líquido quente, né? E também você não vai queimar as suas mãos. Outro exemplo, gente, é o isopor, né? Então, no início da aula, a professora começou a mexer ali com o isopor e prometi que eu ia explicar para vocês a importância do isopor, tá? Então, o isopor, gente, ele consegue manter também a temperatura, né, por mais tempo. Então, aqui dentro, o que a professora fez no início da aula? Coloquei as pedrinhas de gelo. Então, as pedrinhas de gelo, gente, elas demoram mais tempo para derreter. Por quê? Porque o isopor é um isolante térmico. Evita que a temperatura do ambiente seja transferida para o que está aqui dentro, tá? O isopor, gente, está sendo muito utilizado hoje para o transporte de vacina. Porque a vacina geralmente precisa de uma temperatura baixa. E como nem sempre, né, os locais aonde ela vai ser aplicada tem refrigerador, eles colocam dentro dos isopor, né? E esse isopor também facilita a transferência, né? Então, quando eu vou passar de um local para outro, coloco a vacina dentro do isopor e transporto essa vacina, tá? E essa vacina, ela não vai receber a temperatura do ambiente, vai conseguir manter ali a temperatura dela. Outro exemplo, gente, também é o saco de dormir, tá? Para quem não conhece, esse é o saco de dormir. É muito usado por pessoas que, né, escalam montanhas, que gostam de acampar, tá? Por quê? Porque evita, gente, de receber o calor, né? Seja o frio ou o calor do ambiente. Você consegue isolar, né? Usar como um isolante ali da temperatura do teu corpo. Então, quem pratica, né, acampamento, montanhismo, utiliza ali o saco de dormir. Pessoal, existem alguns materiais que são bons e maus condutores de calor, tá? O que significa isso? Que alguns transferem o calor mais rápido, né? E outros têm uma dificuldade maior ali de transferir esse calor. Exemplo, gente. A panela de metal, tá? Então, o metal é um bom condutor de calor. Vocês já perceberam isso? Se a gente acender a chama do fogão, a panela, ela esquenta muito rápido. E ela transfere esse calor para o alimento, tá? Então, por isso que ocorre nessa transferência bem rápida e o alimento, ele vai ser, né, ele vai cozinhar de maneira mais rápida. Então, o alumínio, né, é um bom condutor de calor. Já, né, a alça, né, a baquelita é feita de madeira, porque a madeira é um mau condutor de calor. Então, para que eu consiga manusear essa panela, né, com segurança e ela estar quente, eu utilizo, então, o cabo de madeira. A tampa, gente, geralmente, ela é feita de plástico, tá? Então, o plástico também é um mau condutor de calor, tá? Então, o plástico, a borracha, é um mau condutor de calor, tá? Então, por isso que, geralmente, a tampa da panela, ou por vezes o cabo, também é feito ou de madeira ou de plástico, tá? E isso faz com que evite queimaduras. Entenderam, pessoal? A diferença entre materiais que são bons condutores de calor e aqueles que são maus condutores de calor, tá? Um outro exemplo, gente, que é muito comum é usar um descanso de panela de madeira. Então, na casa de vocês, quando a gente vai servir algum alimento na mesa, no balcão, a gente coloca um descanso de panela embaixo, né? E isso permite que não acabe estragando ali a toalha, né? Então, também é um mau condutor de calor.
Então, agora que você entendeu tudo sobre isso, gente, sobre isolante térmico, sobre mau condutor de calor e bons condutores de calor, vocês vão fazer uma atividade, tá? Então, nos espaços a seguir, desenhe imagens de materiais considerados bons condutores de calor e os maus condutores de calor, né? Ou isolantes térmicos. Então, vocês fazem ali o quadro, tá? E num deles você vai desenhar aquilo que conduz bem o calor, tá? Um exemplo, não precisa ser esse, hein, gente? Quero que vocês pensem em outro. Bom condutor de calor, a panela, né? O alumínio da panela. Mas tem outros, eu quero que você pense em outro exemplo. E um mau condutor, né? Por exemplo, a colher de madeira, tá? Então, também quero que você pense em outro mau condutor de calor, ou também chamado de isolante térmico, tá? A professora vai dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade. E aí, conseguiram fazer? Tomara que tenha feito os desenhos bem bonitos e bem coloridos, porque eu sei que você consegue caprichar, hein? Agora, gente, a gente vai falar de um assunto muito importante, tá? Porque a professora falou sobre o calor, sobre o fogo, sobre bons condutores de calor, maus condutores de calor, tá? Mas é muito importante a gente sempre relembrar. Gente, criança não brinca com fogo, tá? Criança não brinca com fogo, não brinca no fogão, não brinca na churrasqueira, tá? Por quê, gente? É muito perigoso, tá? Então, não pode, gente, mexer na panela quando ela tá no fogo, tá? Então, ali tá a imagem, né? A menininha mexendo no cabo da panela no fogo. Não pode, gente. Isso acontece em acidentes muito graves, tá? Porque o calor, ele é muito perigoso. Pessoal, a queimadura, ela não acontece só com o fogo, tá? Ela pode acontecer também com líquidos quentes, tá? Então, pode acontecer uma queimadura aí com café, com chá, com alguns líquidos quentes, tá? Então, nós não devemos beber líquidos quentes, tá? Muito quentes, porque isso pode nos prejudicar, tá? Não mexa, gente, em fósforo e acendedores, nunca. Não ligue torneiras quentes, tá? Sempre com o auxílio de um adulto. E também, gente, não mexer no fogão sem que esteja um adulto por perto, tá? É muito perigoso. Então, nós não podemos brincar com isso. Outra coisa, gente, nunca, tá? Mexa com álcool, né? Ou outros líquidos inflamáveis também. Perto de brasas, perto de churrasqueira, tá? Perto do fogo. Porque esses líquidos, gente, eles são chamados de inflamáveis. Isso significa que eles pegam fogo muito rápido, tá? E eles podem causar queimaduras, e queimaduras muito graves, tá? Então, não podemos mexer nem com álcool também, tá? Que é uma substância que pode nos prejudicar. E aí, pessoal? Gostaram da aula de hoje? Foi bastante interessante, né? Aprendemos sobre os isolantes térmicos, inclusive fizemos até uma experiência bem legal aqui com isolante térmico. E também agora falamos sobre prevenção de acidentes com o calor, tá? A professora passou umas dicas muito importantes porque eu não quero que vocês se prejudiquem dentro de casa, que ocorra algum tipo de acidente, tá certo? Então, se cuidem e até a próxima aula.